Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 7 de janeiro, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 2, versículos do 1 ao 11, que diz assim: Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: Fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: Agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse: Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante desse evangelho hoje, que é um evangelho bastante conhecido, né, e conhecido como o evangelho das bodas de Caná, o casamento que aconteceu, cujos convidados, entre eles, estavam Maria e o próprio Jesus. Mas veja, além de tudo aquilo que você já escutou a respeito desse evangelho, quero chamar a atenção para algumas coisas importantes. Primeiramente, casamento. Por que se fala de um casamento? É só porque naquela época, naquele dia, estava tendo um casamento especificamente de um homem e de uma mulher ali? Não, calma. O casamento na Bíblia tem um significado profundo. Tem um significado profundo. Um significado para falar a respeito da relação de Deus com o seu povo. É uma imagem que está muito presente no Antigo Testamento. Por várias vezes, os autores sagrados falam da relação de Deus, da aliança de Deus com o seu povo, na forma de casamento. Né? Na forma de casamento. Então, aliança entre Deus e o povo. E é claro, aqui se refere primeiramente ao povo de Israel. Então podemos pensar nisso. Pensar em casamento é pensar na relação de Deus com o seu povo. Só que, interessante uma outra coisa aqui, um outro ponto interessante. Maria foi aquela que percebeu que tinha faltado vinho, que tinha faltado vinho. O vinho aqui é outro ponto muito interessante. Por quê? O que significa o vinho na Sagrada Escritura? O vinho na Sagrada Escritura é sinônimo de alegria. Sim, o vinho na Sagrada Escritura é sinônimo de alegria. Então, faltou alegria na festa de casamento. Como é que pode? E você já entendeu então, né? O que o padre está querendo, aonde o padre está querendo chegar? Na relação de Deus com o povo de Israel, na aliança, na vivência, na relação do povo com Deus, já não tinha mais alegria alguma. O povo tinha perdido a alegria de ser de Deus, de se relacionar com Deus, de viver a aliança com Deus, até porque o povo de Israel tinha caído no legalismo extremo, que não ajudava, que
atrapalhava mais do que ajudava. Então já não tinha mais alegria na relação do povo com o seu Deus. E olha que ainda hoje isso pode acontecer conosco. Quantas pessoas hoje estão perdendo a sua alegria ou a alegria de viver uma relação com Deus? A alegria de viver um relacionamento profundo com Deus, uma amizade com Deus, uma comunhão com Deus. Tem gente que perdeu a alegria de comungar na missa, que tanto faz como tanto fez, se comunga ou não, está ali de corpo presente na missa. Já não participa nem bem mais da missa. Problema. A pessoa perdeu a alegria de se relacionar com Deus através da oração pessoal. Muitos ainda rezam, mas muitos também rezam sem a alegria do encontro com Deus. A oração é encontro com Deus. E para muitos a oração, rezar, já se tornou um peso e não motivo de alegria. Muitos perderam a alegria de se encontrar com Deus, de se relacionar com Deus por meio da palavra. Como pode isso? Como pode? Então, veja como isso ainda hoje pode acontecer. Aconteceu com o povo de Israel. Agora, Maria, ela percebeu. Porque Maria vai ser essa medianeira. Porque aqui, quem é que vai solucionar o problema, digamos assim? Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. E seria justamente o Messias que viria, o causador da alegria. O que disseram os anjos aos pastores? Eis que eu vos anuncio uma grande alegria. O Messias, o Salvador, ele veio para o seu povo. Veja. Então Maria é a medianeira. Ela chega para Jesus e diz: olha, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. E depois Maria vai ao servente e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Então Jesus é aquele que vai devolver a alegria, trazer a alegria da vida nova, a alegria da vida eterna, a alegria da salvação, a alegria que vem de Deus. E Jesus, ele transforma a água em vinho. Ele transforma a água em vinho. Interessante. E aí acontece uma grande manifestação. Jesus antes ele vai dizer: a minha hora ainda não chegou. Ele vai dizer à sua mãe: mulher, a minha hora ainda não chegou. Que hora é esta? Não é uma hora cronológica, não é a hora do relógio, não. É a hora, segundo São João, é a hora da glorificação de Jesus, que vai ser na cruz. Porque é na cruz que ele vai ser glorificado. É na cruz que ele vai nos salvar. É na cruz que ele vai nos redimir, nos libertar, nos reconciliar com Deus. Reabrir o céu para nós, através da sua paixão, morte e ressurreição. É aí que ele vai devolver ou dar a alegria ao povo. Jesus que fará a nova e eterna aliança na cruz com o seu sangue. Como nós dizemos na missa, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por nós e por todos para a remissão dos pecados. Então, Jesus, quando diz para a sua mãe: mulher, a minha hora ainda não chegou, é a hora da cruz. É a hora da cruz. É a hora da verdadeira alegria que Jesus vai trazer, porque a dívida da humanidade pecadora será paga. Mas interessante, como é que termina o Evangelho? Este foi o início do sinal de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou, atenção para essa expressão, manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Esse termo, essa expressão é importante por quê? Porque hoje é sábado antes da Epifania. Amanhã estaremos celebrando domingo a Epifania do Senhor.
O que é epifania? Manifestação. Então, aquele que transformou a água em vinho é o Messias, é o Filho de Deus, é o Salvador, aquele que veio nos trazer alegria, a vida plena, é aquele que veio nos reconciliar com Deus. É aquele que é o Messias esperado, é aquele que é Deus. Deus Emanuel, Deus conosco. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.